Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio de A Balança Não Mente. Espero que vocês estejam gostando, estejam curtindo aí, comentando, né? E se puder, se inscreva no canal, vai ajudar o canal a crescer, porque o meu objetivo como médico é informar sobre obesidade, né? E tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis a vencer essa doença, né? E vocês sabem que eu sou cirurgião bariátrico, trabalho com isso, mas aqui a gente não quer falar só de cirurgia bariátrica, tá? A gente vai falar de várias formas aqui de vencer a obesidade. Mas hoje eu tô com uma convidada muito especial, né? É uma paciente minha que aceitou vir aqui comigo hoje. O resultado dela, a história dela é muito legal, é bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Então, muito bem-vinda, Késia, ao podcast A Balança Não Mente, viu? Olá, doutor. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bom? É um prazer estar aqui para dividir um pouquinho da minha história e, se Deus quiser, poder ajudar mais pessoas a sair da obesidade. Com certeza você vai ajudar, Késia, porque confesso que eu me surpreendi com o resultado que você alcançou com a sua história. Eu lembro de ver você chegando no consultório, as nossas conversas no consultório, a tua evolução. Eu me surpreendi com o tanto de que você alcançou, né? Não apenas no número na balança, né? Mas toda a evolução que você teve na sua mente, enfim, toda a sua história. Então eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui hoje, né? Mas para a gente começar a nossa conversa, geralmente eu gosto de entender um pouquinho, né? Como é que foi a sua relação, né, com a obesidade. Como é que a obesidade começou na sua vida? Como é que foi isso para você? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso. Então, eu costumo dizer que eu nasci, cresci e pesei 86 quilos. Porque 86 foi o peso, assim, que eu mais mantive durante o maior tempo da minha vida. Eu nasci uma criança normal, um bebê normal. Eu até trouxe algumas fotos da minha infância. E com 4 anos, eu tive que fazer um tratamento com um alergista. Eu tive uma reação a esse remédio. Com 4 anos de idade? 4 anos. Ok. E eu engordei muito. A minha mãe disse assim que eu perdi todas as minhas roupas de uma hora para outra. E eu sempre tive essa parte respiratória muito delicada. Então, qualquer ventinho, qualquer contato que eu tinha... lavava a cabeça e ia pra rua. Sim. Já estava gripada. Então, eu virava e mexia, eu estava internada no hospital. E eu tomava muitos remédios. Então, a partir dos 4 anos, eu engordei. E engordei muito. E aos 11 anos... apareceu um médico lá na cidade e começou todo mundo, olha, leva seus filhos no médico fulano de tal, porque ele está dando remédio para emagrecer. Caramba! E como lá em casa todo mundo era gordinho, tipo, meu irmão tem 3 anos a mais que eu, então eu com 11, meu irmão com 14, foi eu e minha mãe e meu irmão. Meu pai não quis ir. Meu pai, nessa época, já tinha 126 quilos. Sim. Então, ele já era ali uma super obesidade, né? Sim. Uma obesidade severa. Então, nós fomos ao médico, voltou os 3 para casa com remédio para emagrecer. Você, seu pai e seu irmão? Não, eu, meu irmão e minha mãe. Sua porque mãe, minha seu mãe pai também era gordinha, mas era por volta aí, sei lá, de talvez um sobrepeso, uma obesidade grau 1. Ok. Entendeu? Porque ela, assim, ela não era tanto assim para comida, ela cozinhava. Minha mãe sempre falou, quer viver, eu te ajudo a viver, quer morrer, eu te ajudo a morrer. Entendeu? Ela tava para tudo ali. Então, ela começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa errada com a gente, com aquela medicação. Perguntou a uma tia nossa, que era médica, ela falou, olha, o seu remédio, no futuro vai te levar a problemas cardíacos. Caramba. Os das crianças que estão tomando, eles estão perdendo só água. Eles estão desidratando. Entendi. Então, o deles pode parar e o de vocês, o seu, no caso, você vai ter que fazer um desmame desse remédio. Caramba. Só que aí instalou um negócio na minha cabeça. Se eu sou gorda a ponto de um médico me dar remédio para emagrecer, eu sou muito gorda. Sim. Até então você não tinha essa noção. Só eu não tinha me percebido. Assim, eu sempre fazia o time perder, ninguém queria me escolher pro queimado, entendeu? Eu não corria, eu era uma criança gorda, criada dentro de uma igreja onde as vestimentas eram diferenciadas, né? A saia no joelho, sim, tal, sim. Aquele não tinha exposição e tal, mas... Não tinha esse estímulo à atividade física e eu não tinha o dom.
E aí, o que eu comecei a perceber? Como eu atrapalho todo mundo, eu vou sair da educação física. Entendi. E aí, eu conversava com o meu professor e falava assim, olha, eu faço trabalho, mas eu não faço atividade. Porque eu fazia o time perder. Eu sofria, eu era chacota. Entendi. Entendeu? Então, eu não queria participar. Vamos dizer que um bullying nisso aí. Tinha, sempre teve. Na escola sempre tem, vai ter sobre obesidade, vai ter, sempre ter um bullying, sobre ser gorda, sobre se vestir diferente, sobre falar diferente. Entendi. Entendeu? Não usar palavras de baixo escalão e coisas assim. Eu sempre sofri bullying. E aí, eu fui percebendo, eu me percebi como uma pessoa gorda, né? E eu tinha que fazer algo sobre isso. E no SUS é muito complicado você conseguir um nutricionista legal. O que eu fiz? Peguei a dieta da amiga. A dieta da amiga era muito estranha. O lanche da tarde era iogurte natural com 2 fatias de presunto. Aquilo não combinava. Primeiro que aquilo era intragável. Eu falei com assim, certeza. Quem é o ser humano que faz um lanche com presunto e iogurte natural? Isso não faz sentido. Isso você tinha quantos anos? Só pra eu ter noção. Eu tinha 11, logo após isso eu parar de tomar o remédio. Com 11 anos de idade, então isso na aí. adolescência ali, vamos dizer. Isso, aí eu fiz dieta, peguei da amiga, peguei de revista, essas dietas dos famosos. Então, assim, você começou a buscar isso por conta própria. Isso. Não esperar mais da sua mãe, essa ajuda e tal. Mas uma coisa que eu queria entender, né, sobre a tua infância, é assim, a alimentação na sua casa era uma alimentação, vamos dizer assim, hipercalórica, vamos dizer. Exatamente. Como não tinha um cuidado assim da família, tá todo mundo acima do peso, nós vamos mudar a alimentação de casa. Não tinha isso? Não, era assim, eu e meu irmão, a gente inventava de fazer dieta, meu pai comprava pizza. E assim, Entendi. Era raro entrar pizza em casa, porque a gente não tinha condições para ficar fazendo lanche. Comida era o básico, era comida de estilo marmita, arroz, feijão, macarrão, carne, tinha fruta, tinha, assim, variedade de tudo. Mas o que a gente comia? O que era a base? Era carboidrato. Sim. Entendeu? Então, como a gente tá ali quase na divisa de Minas, as comidas eram muito carregadas. Entendi. E aí junta um meio ruim, uma alimentação ruim, uma cultura ruim, né? Não ruim, mas tendenciosa à obesidade. E aí ainda uma crença religiosa onde se relaciona a obesidade, ou melhor, a prática de atividade física à vaidade. Entendi, ou seja, atividade física é uma coisa ruim. Quando eu estava com 12 anos, eu comecei a ter problemas, com 13, eu comecei a ter problemas com síndrome de ovário policístico. A minha ginecologista me pediu, falou assim, olha, você precisa emagrecer. Porque eu já tinha emagrecido naquela primeira dieta que eu tinha feito. Ok. Eu tinha ido a 75 quilos, porque eu pesava 86, e eu retornei ao peso anterior de 86 quilos. Por quê? Eu emagreci para me encaixar. Quando eu não me encaixei, um amigo virou para mim e falou assim, você está quase no ponto. Na minha cabeça, eu não fazia ideia do que significava essa frase, porque eu era uma criança. Claro. Eu pensei assim, caramba, ainda não é o suficiente. Eu ainda não sou o suficiente. Todo o meu esforço não foi suficiente. Sim. Então, eu voltei a comer o meu normal. Sim, você, vou deixar pra lá e vou seguir a vida, tipo isso. Mas pra mim tava tudo certo, porque eu tinha conseguido emagrecer, né? Então, aí você achou que você ia manter o peso, pelo menos isso. Eu achei que eu podia comer e que eu ia manter. E aí eu retornei aos 86, a ginecologista falou que eu precisava emagrecer e fazer atividade física pra controlar a síndrome. Ok. Aí meu pai falou, não, você não vai pra academia, porque se você for pra academia, você vai arrumar namorado, você não pode. Entendeu? Ou academia, você não pode botar calça. E eu comecei a caminhar. Gente, era uma tortura caminhar de saia com aquela calça por baixo. Claro. Porque a saia ia subindo e passava a caminhada toda puxando a saia pra baixo. Sim. Então aquilo era desestimulante. Sim. Eu tive traumas por causa disso. Uma vez eu me lembro que eu caí, eu acho que por causa das saias mesmo, eu não vi. Eu pisei na lama, eu tomei um escorregão, eu voltei pra casa da caminhada toda suja de lama. Então, assim, eu não tinha nenhum motivo para gostar de atividade física. Porque toda vez que eu tentava fazer alguma coisa dava errado. Ou eu era divertida em casa, que aquilo não era legal, que eu precisava me preocupar mais com a minha intimidade com Deus. Ou aconteceu alguma coisa errada, a vestimenta não era propícia. Sim. Sempre dava alguma coisa errada. E aí eu voltei para aquele peso de 86 quilos. Entrei na minha primeira faculdade.
comecei a... Você fez faculdade de quê? A primeira foi de ciências biológicas, né? Queria ser professora. Isso. O meu sonho era ser a nova Lynn Margulis. Queria trabalhar com genética. Mas eu sabia que isso era um sonho, que provavelmente eu ia ser uma professora de biologia. Mas acabou que eu caí, foi na educação infantil, então eu complementei os estudos com pedagogia. Entendi. Mas aí nessa primeira faculdade eu comecei a ficar muito estressada estudando, como muitos estudantes. Ok. E quando eu vi, eu tava com 106 quilos. Caramba. E eu falei assim com a nutricionista, normalmente o meu peso vai de acordo com as minhas notas. Aí ela, você tá com notões assim porque você tá pesando 106. Eu não tinha noção. E nisso já foi numa consulta com o nutricionista. Sim, e aí o que aconteceu nessa consulta? Ajudou, não ajudou? Como é que foi? Então, era aquele protocolo de antigamente que o pessoal passava 4 biscoitos, água e sal com manteiga, café com leite de manhã, 4 colheres de arroz, uma concha rasa de feijão, um bife pequeno. Entendi. Sabe aquele negócio insustentável? Aí você vê assim, não, tá errado. Aí... Tipo não assim, conseguiu manter a dieta. Não conseguia manter porque você via que era algo que não estava surgindo efeito. Sim, não via muito resultado e aí você seguiu da vida. Desistia. Beleza. Mas mesmo assim continuei lutando, saí do 106, deu uma melhorada. Voltei a 86. Perdeu 20 quilos. Perdi 20, acho que 23 Caramba, quilos bastante. na época. Aí... Então você teve um resultado, você conseguiu. Mas Sim. foi meio que seguindo na tua cabeça, assim, adaptou a dieta que o nutricionista passou com aquilo que você conseguia fazer, tipo isso. Isso aí. Ia pegando a dica de alguém, ia vendo alguma coisa na internet pra ajudar. E aí eu cheguei aos 120 quilos. Porque toda vez Então que eu engordava... Perdeu e depois você voltou a ganhar de novo. Toda vez que eu engordava mais. Entendi. E aí eu cheguei a 120. E quando eu olho para trás, eu percebo que não só os métodos que me ofereceram para tratar a obesidade foram, assim, ineficazes, como também a minha forma de pensar. Porque das 2 primeiras vezes eu tentei emagrecer para me encaixar. Ok. Para ser vista, para ser desejada por alguém, até porque eu era solteira a princípio. Ok. Né? Você estava pensando sempre nas outras pessoas. Nas outras pessoas, porque o que os outros pensavam me afetava muito. Sim. Mas você mesmo não se importava com a obesidade? Isso é uma pergunta interessante, assim. Não, porque eu era modelo plus size. Você era modelo? Eu era modelo. Que legal, essa eu não sabia, não me lembrava. Não, eu acho que eu não cheguei a te falar. Eu tinha uma loja lá de Itaocara e eu tinha amizade lá. E, tipo, eu fotografava toda a coleção que chegava e, tipo assim, vendia igual água. Tudo que eu vestia, que legal, cara, saía. que bacana. Então, assim, eu sou uma entendi. pessoa Tu tinha que eu um trabalho que envolvia também o peso que você tinha. Sim, porque, tipo assim, pela primeira vez na vida, eu tava me encaixando em algum lugar. Legal. Entendeu? Porque, tipo assim, durante essas fases que eu tentei emagrecer, eu pulei até um pedaço, eu descobri que lá atrás, como eu fazia o time perder e eu me afastei da educação física da escola, eu descobri que se eu fosse uma pessoa muito divertida, eu tirava o foco do meu peso e as pessoas olhavam e falavam assim, caraca, ela é legal. E eu comecei a fazer piada de tudo. Inclusive de mim. Entendi. Então, assim, as pessoas falavam assim, a Kézia vive feliz, a Kézia vive rindo, a Kézia é alegre, a Kézia escolhe qualquer roupa e tá bom. Por quê? Porque, literalmente, eu olhava a roupa e falava assim, é essa roupa que eu vou vestir. Quando eu vestia, se eu achasse que não tinha ficado legal, eu tinha consciência que era meu corpo. Entendi. Que não tinha como melhorar. Entendi. Era o que eu tinha e ponto. O problema não era a roupa, o problema era o seu corpo. Era eu. E eu ouvia isso em casa. Meu pai falava pra mim assim, se enxerga, garota, essa roupa não vai ficar legal em você. Olha o teu corpo, olha o corpo dela. Eu lembro uma vez eu vi um vestido lindo na TV. E era Camila Pitanga, não era qualquer pessoa. Sim, uma modelo, silhueta maravilhosa. E ela tava com um vestido de crochê. Eu falei assim, mãe, faz pra mim. Ele, garota, acorda. É a Camila Pitanga, olha a silhueta dela, olha o teu corpo, não vai ficar legal. Sim. E aí eu queria ser aceita principalmente pelos meus pais. Porque havia muita comparação. Porque ele falava assim, olha, se você continuar nessa pegada, você vai ficar mais gordo do que eu fui. Entendi. E, nossa, eu ficava muito chateada, porque pra mim aquilo tava rogando praga pra mim. Sim.
Entendeu? Ele queria que você não tivesse obesidade, que você vencesse, mas ele não sabia como falar isso pra você. Ele não sabia como me ajudar. Entendi. Ele não sabia como me ajudar. Eles davam umas patadas assim, achando que ia ajudar. Hoje eu percebo, assim, que eu amo muito os meus pais. Assim, Sim. todas as vezes que eles, digamos, erraram, foi tentando acertar. Nunca foi pra me machucar, nunca foi pra me ofender. Como que eu consegui isso? Terapia. Foi tratando a minha cabeça, foi descobrindo que eu era fisicamente, mentalmente tão parecida com os meus pais, Sim. que eles me rejeitavam, muitas vezes. Caramba. Porque eles se viam em mim e eles ainda Sim. não se aceitavam. Sim. Eles talvez queriam que você fosse diferente. Eles queriam te projetar uma coisa, mas você estava fazendo exatamente o que eles faziam, né? Aí ia ganhando a obesidade e talvez coisas da vida, né? Do relacionamento de vocês. E eles não sabiam como falar pra você e fazer você, talvez, ser diferente, né? Então, família é uma coisa difícil, né? Muito. A gente vai aprendendo a lidar com nossos pais. Com certeza todo mundo vai ter uma lição sobre isso, né? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que ajudam muita gente, fazem parte da nossa história e nos moldam, né? Por um caminho. Mas, Kézia, vamos lá. E aí, então, beleza. Aí você foi nessas... Vamos dizer, feito sanfona de emagrece, engorda, várias fases nisso. E aí você chegou nesse processo onde você talvez até tenha aceitado a sua obesidade, trabalhado com a questão do modelo plus size, vender roupa e tal. Então, chegou, talvez, estou entendendo, num equilíbrio. Seria isso ou não? Assim, eu aprendi... eu tenho déficit de atenção, né? Então, da mesma forma que eu tive que aprender a viver com os sintomas do déficit de atenção, eu tive que aprender a viver com a obesidade. E aí eu tava ali extraindo o que ela me oferecia de bom, né? O que era positivo. Só que quando eu cheguei a 120 quilos e eu trabalhava com educação infantil, eu tinha um medo absurdo. Eu adorava assistir Quilos Mortais. E eu me via, porque eu lembro de um episódio que a pessoa tinha perdido o controle remoto e procurou a casa inteira e não achou. E o controle remoto estava entre as dobras da barriga dela. O tempo todo estava ali. Ela tinha perdido o controle ali. Caramba! O meu medo era cair em cima de um dos meus bebês. Porque com 120 eu era tão pesada que eu andava devagar. Eu andava com cuidado. Ok. E aí eu tinha bebezinhos a partir de 6 meses até 2 anos que andam... Você tem filhos, você sabe, eles andam grudados na gente. Sim. E eu tinha medo de tropeçar e de cair, de matar uma criança. Eu tinha muito medo de matar uma criança. Entendi. O meu medo era esse. E aí eu tinha que fazer alguma coisa com isso. Eu descobri que tinha um nutricionista muito bom na minha cidade. Era particular, não era pelo SUS. Ok. Eu teria que fazer um investimento. Sim. Antes dele, já tinha feito dieta com endocrinologista, já tinha tomado Orlistat, já tinha tomado Subutramina, já tinha tomado aquele chá milagroso daquela empresa cara que você substitui a refeição pelo shake, que eu acho que eu não posso falar o nome. Pra mim não tem problema nenhum. Me senti tentada, sim, de tomar detergente naquela época que falaram Detergente? Que detergente emagrecia. Não é possível. Diluir vinagre na água para tomar durante o dia para emagrecer. Caramba. Tomei o chá de 50 milhões de ervas. Água com limão. Água com limão, eu fiz a cura do limão. De 1 a 10 limões por dia. Quando chegou no 10, me deu um desarranjo no intestino que só Jesus. Eu tive um dia de princesa, de rainha. Olha, o negócio foi feio. Então, assim, tudo que tinha imaginado. Eu botava cinta para ir pra escola com 16 anos, 17 anos. Eu botava sacola plástica, a cinta por cima e ia andando e voltava andando. Era 40 minutos, toda amarrada para emagrecer. Então, tudo que tinha disponível, inclusive de medicação. Só não tomei o Ozempic porque não tinha na época. O Ozempic é uma medicação nova. É nova. Então, aí eu conheci esse nutricionista. Não sei se eu posso citar o nome dele, então não vou citar. Tudo bem. Mas eu fui o caso do ano dele. Eu perdi 44 quilos sem a cirurgia bariátrica. Caramba. Eu saí de 120 e eu fui para 76 quilos. Caramba, que legal. O problema era o seguinte... A dieta era muito restritiva? Quando nós chegamos a 76 quilos,
eu precisava comer feito um passarinho para não engordar. E eu treinava musculação 5 vezes por semana e karatê 4 vezes por semana. Sim. Então eu treinava muito e comia pouco. Eu comecei a reclamar com ele, falei assim, eu tô me sentindo fraca. Ele falou assim, mas tu quer treinar igual um cavalo e comer feito um passarinho, a conta não fecha. E eu não conseguia sair do sobrepeso, porque com 86 eu ainda estava com sobrepeso. Mas você chegou a 75, como você não falou? Com 11 anos. Agora a gente já tá com 26. Então você foi de 120, você falou, até 86? A 82? 76. Então você chegou a 76 quilos. Isso. Só que você ainda estava acima do peso? Ainda estava como sobrepeso. Entendi. Eu precisava chegar a 72. Mas estava muito bom. Tava. Mas era assim, eu sentia muita fome. Entendi. Eu tinha 10 mendigos no meu estômago. Eu tinha muita fome. Então, assim, qualquer escapadinha... E em quanto tempo você conseguiu esse resultado? 1 ano e meio. Entendi, 1 ano e meio. Em 1 ano e meio eu perdi os 44. Você se manteve firme na dieta por esse período de 1 ano e meio, mais ou menos. Uhum. E aí, A partir de 1 ano e meio, quando fez 1 ano e 6 meses, eu já comecei a ganhar peso. Simplesmente assim, saí no fim de semana e comi um hambúrguer. Ou um hambúrguer em um almoço. Entendeu? Entendi. Comecei a ganhar peso. E aí, a minha vida mudou da água pro vinho. Eu mudei para Rio das Ostras, assumi um novo concurso. Entendi. Veio a pandemia, fechou tudo. Sim. Eu não tinha onde treinar. Sim. O meu sogro adoeceu, a gente internou ele faleceu. Caramba. O meu esposo herdou a doença que matou o meu sogro. E eu que teria que cuidar dele para que ele não evolua, porque é uma doença genética ligada ao sexo. Então, se o Felipe ele não cuidar da alimentação dele, ele pode vir a ter câncer de colo de intestino, como meu sogro teve. Ok. Então, assim, a minha cabeça ficou louca. Só que eu já tinha começado a engordar antes de todos esses problemas acontecerem. Eu já estava de 76, eu já estava com 86. E aí foi subindo. Aí, o que acontece? Como era pandemia e não tinha como treinar, não tinha nem como caminhar, né? Sim. Porque a gente estava em casa. Eu comecei com uma amiga no WhatsApp. Vamos fazer dieta, Kézia? Vamos. O que você comeu? E postava foto. Fazendo dieta direitinho. E nessa época você ganhou um pouquinho de peso? Já estava com uns 90 quilos. Ok, aí você tentou voltar. Tentei voltar. Só que não funcionava. Tipo assim, eu tava fazendo dieta e o peso não parava de subir. Que doideira. Não parava de subir. Procurei uma Nutri aqui, fiz a dieta. Sim. E assim, abaixou sim. Mas assim, um sacrifício absurdo para descer 4 quilos. De novo, cansei. Larguei um pouco de mão. Falei assim, vamos tocar a vida. Vamos seguir em frente. Ok. Né, vamos trabalhar. Teve algumas épocas da minha vida que eu fiz doce para fora para complementar a renda, coisa que eu não faço mais, não mexo mais com comida, não posso mexer com comida. Então teve uma época da minha vida que eu comecei a fazer doce para fora para poder complementar a renda. Ok. E eu tive que mudar para Araruama por causa do meu trabalho, porque eu trabalhava lá. Ah, tá. E aí eu fiquei lá por um tempo e aquilo me fez muito mal para minha cabeça. Então assim, durante esse período de pandemia e pós-pandemia, eu engordei 55 quilos. Aí as pessoas então você ganhou mais peso ainda do que você já Isso tinha. Aí. Eu cheguei a 131. Você tinha perdido 40. Caramba, você tinha perdido 40, mas agora você ganhou 50. Isso aí. E aí as pessoas falam assim, mas você comeu comida pra engordar. Lógico, ninguém engorda com vento. Sim. Eu comi comida, mas eu comi sentimentos. Eu comi muita dor. Eu comi muitas palavras que eu não pude falar, né? Eu tive que ser forte o tempo todo porque eu fui o esteio da casa. Sim. Não estou me escondendo atrás da minha dor. Mas quando eu olhava as fotos daquela época, os sorrisos eram falsos. Entendi. Eu lembro cada foto... Você não estava bem? Não, eu não estava. Não era uma desculpa para comer, mas a comida foi o meu alívio durante esse período. Sim. A comida e fazer unha. Que eu entrei num grupo de unhas também para fazer unha com as meninas no Instagram. Sim. Então, aí que aconteceu o seguinte, o meu pai virou para mim e falou assim, olha filha, você vive de dieta desde que eu te conheço.
Você vive de dieta, eu vou usar a expressão que ele usou mesmo, e continua gordo igual uma porca. Meu Deus. Você tenta e continua gorda. Sim. Aí eu virei e falei assim, não, pai. Mas eu já emagreci 44 quilos, agora eu vou perder 55. Eu consigo, eu sou forte. Aí meu pai virou e falou assim pra mim, filha, eu sei que você é forte, eu sei que você é capaz. Mas você precisa entender que não está dando certo. Você tem que entender que você tenta isso desde os seus 11 anos, desde criança, e não está dando certo. E você já estava com quantos anos aí? Eu estava com 31. 31 anos. Então, 20 anos, vamos dizer, nesse processo de tentativa de perder peso, né? Só uma coisa que eu acho interessante pontuar aqui, que você falou sobre emoção, né? Sobre essa questão emocional que influencia na obesidade. Você diria que você tinha uma compulsão alimentar ou não? Sim, eu tenho um laudo, além do de déficit de atenção, eu tenho de ansiedade generalizada, eu tenho de depressão. Tá. Eu não fui diagnosticada com compulsão alimentar, mas pelos hábitos que eu já me peguei fazendo de comer escondido, a ponto de uma vez eu me trancar dentro do banheiro para comer e não tinha ninguém em casa. Eu me tranquei dentro do banheiro para comer sozinha e não tinha ninguém. Então, assim, eu tenho problema com compulsão. E mesmo depois da bariátrica, existem períodos que ela vem. Sim. Só que graças à terapia, eu percebo os gatilhos. Sim. E eu sei como parar. Hoje eu tenho estratégia, eu tenho munição para poder parar quando ela vem. Você aprendeu a lidar com a compulsão. Aprendi. Que legal. Uma coisa só para eu entender. A sua alimentação. Tipo assim, você, às vezes mesmo sem fome, você comia, né? Vamos dizer assim. Tinha isso ou não? Tipo assim, tinha um evento e tinha muitas coisas gostosas. E eu não tava com fome, eu ia comer. Boca livre. Beleza. Lógico que eu ia comer, aproveita a oportunidade. E às vezes também comer assim, tá cheia, vamos dizer, tô satisfeita, mas continuar comendo. Tinha isso também? Sim, se fosse gostoso, ia continuar comendo. Nunca fiz como muitas pessoas de vomitar. Que vomitam pra comer mais, não. Ok. Mas eu gostava de comer e gostava de comer bastante. Eu fazia inveja de muito homem. Meu prato era pratão. Entendi. Só que eu não comia, eu nunca belisquei. Interessante é isso. Você comia naquele horário e depois você ficava um tempo sem comer. Isso aí. O meu prazer era sentar à mesa, arrumar. Comer bem. Sentar e comer. Quantidade, né? Entendi. Aí uma última coisa sobre compulsão que eu acho interessante é se você acordava de noite. Você acordou de noite para comer? Não, de noite não. Eu tinha meus horários certinhos. E, tipo assim, ao mesmo tempo que eu comia muito bem, eu não comia tanto para estar tão gorda. Porque eu era a pessoa que levantava e comia um pão. Mas aí, no almoço, eu bati um pratão, entendeu? Sim. Eu já me peguei uma vez, por exemplo, jantando 2 vezes. Jantei, passo, sei lá, 1 hora, tava com fome de novo, jantei de novo. Tipo, a mesma quantidade. A mesma quantidade. E era a fome. Entendi. Muito interessante, era a fome. Hoje, quando eu olho pra trás, que eu pedi um combo de um lanche com batata, refrigerante, eu comia tudo, ainda sobrava um espacinho pra sobremesa, e hoje eu como metade do lanche e olho lá. Sim. Eu falo, caraca, eu comia pra caramba. Tipo assim, hoje eu percebo que às vezes nem era a quantidade de comida, mas era o que eu escolhia comer. Qualidade, por exemplo, doce. Obviamente, sim. Você era muito do doce? Ou... Muito. Sempre tinha que ter um doce. Nos períodos de compulsão, sim. Entendi. Eu não sabia abrir um pote de Nutella e pegar uma colher. E a compulsão geralmente era... Você ia comer o pote inteiro de Nutella? Ia. É mesmo? Aí eu evitava o grande pra não comer o grande inteiro. Porque aí pegava o pequeno, que acabou, não tinha mais o que fazer, né? Se fosse o médio, ia médio inteiro. Caramba, é muita pudim, coisa. enquanto ele não acabasse, se estivesse ali, era uma tentação. Uma porção inteira de pudim. Ia, durante o dia, comendo. Quando eu vi o pudim, acabou. É muito forte mesmo. São 20 anos aí de tentativa de perda de peso. E aí, quando é que de fato você pensou, assim, olha, na cirurgia bariátrica, como é que a ideia da cirurgia bariátrica surgiu? Como é que foi isso pra você? Então, eu nunca tive plano de saúde. Então, para uma pessoa do SUS é complicado. Eu sei que existe a possibilidade, mas o meu pai falou assim, olha, eu acho que você deve tentar a cirurgia bariátrica. Aproveita que hoje você tem plano de saúde através do seu esposo. Sim. E tenta.
Então, seu pai que te deu essa dica. O meu pai. Ele não, seu pai nunca tratou a obesidade dele, só pra eu saber. Não, meu pai não trata, não quer tratar. Quando me vê comer, fica triste. Ele fala que eu tô sofrendo. Entendi. Agora virou um problema. Meu pai é uma Nunca tá graça. bom pra ele. Não, Nunca tá bom. assim, eu falei com ele que eu queria ser a menina perfeita dos sonhos dele, mas não vai rolar. Assim, Porque ele não é uma pessoa impossível de agradar. é isso aí. Aí, tipo, eu fui pra casa, eu lembro que eu fui vê-los, eu fui pra casa, eu chorei muito. Quando ele falou da cirurgia bariátrica. Porque eu não queria fazer. E eu chorei antes com a minha mãe, eu chorei em casa, eu chorei com o Felipe, Sim. meu marido. Eu chorei muito, eu falei assim, eu não quero fazer cirurgia bariátrica. Sim. Ah, por que você não quer? Porque vai dar errado. Todo mundo que eu conheço que fez a cirurgia bariátrica tá gordo de novo. Isso é coisa de gente preguiçosa. Ó, todo mundo que eu conheço que fez cirurgia bariátrica não faz atividade física, porque quando eu emagreci 44 quilos, chegava a encher o peito pra falar. Linda. Quando eu emagreci 44 quilos, eu fazia musculação, eu fazia karatê e eu me alimentava bem. Ok. Agora a galera quer ir para um centro cirúrgico, uma cirurgia extremamente invasiva, poxa, botar a vida em risco, porque qualquer cirurgia tem riscos. Sim. E aí você não muda os hábitos, simplesmente espera um milagre. Ah, não, isso pra mim é coisa de gente preguiçosa. Aí minha mãe virou pra mim assim, mas Kézia, e aquela sua amiga? Aí minha mãe me lembrou da Natália. A Natália é a única pessoa lá da minha cidade que eu tinha proximidade, da época, que eu conhecia, que era bariátrica há, tipo assim, uns 8 anos. E continuava magra. Que legal. Qual a diferença da Natália pro resto do pessoal? Ela continuava comendo pouquinho. Ok. Ela comia igual o filho dela, de 4 anos na época. Sim. E quando o peso dela começava, ela não era uma pessoa muito constante na atividade física. Mas quando o peso dela começava a subir, ela entrava na academia com tudo. Sim. Ela corria atrás do prejuízo e tentava manter. Ok. Porque ela falava, gorda, eu não quero ser nunca mais. Então eu pensei, poxa, se deu certo pra ela, pode dar certo pra mim. Sim. Por que que não daria? Aí eu voltei pra cá, comecei a trabalhar, além de professora, lá em Araruama. Quando eu retornava para Rio das Ostras, comecei a fazer entregas no caminho de Motogirl para um amigo de Aperibé que estava aqui, morando aqui em Macaé. Sim. Ele virou para mim e falou assim, Kézia, por que você não faz cirurgia bariátrica? Minha esposa vai fazer. Entendi. E, cara, já perdi 44 quilos. Sim. Eu consigo emagrecer. Ele, se eu fosse você, eu falei assim, olha... Aí eu já não tinha mais aquela palavra que era coisa de preguiçoso. Eu já comecei a mudar. Falei assim, não, eu acho muito invasivo. Sim. Né? Sei lá, eu acho que fazer uma cirurgia para algo que você pode resolver com dieta e atividade física. Aí ele falou assim, olha, se eu fosse você, eu pensava melhor. E aí eu subi e fui conversar com ela. E ela estava muito decidida, porque a mãe dela também era bariátrica. E ela é sua paciente. Ela fez a cirurgia. Você sabe o nome dela? Sei, é Lívia. Lívia? Mas legal, um abraço pra Lívia aí, que ajudou a Kézia, tá vendo? É. Então foi através da Lívia que eu te conheci. Que você me conheceu e daí você se animou de talvez ir no consultório, foi isso? Não, mas eu ainda precisava de mais um sinal, que a pessoa tava relutante. Entendi. Peguei seu número. Quando chegou em janeiro, eu tive uma questão de saúde, eu parei no hospital e a enfermeira virou pra mim e falou assim, você tem problema de pressão? Eu falei, ainda não, mas com o peso que eu tô, logo eu vou estar, porque ela vivia oscilando, 17, 16. Ela falou, cara, por que você não faz cirurgia bariátrica? Eu e minha filha somos bariátricas. Aí eu, cara, uma pessoa da saúde pra fazer a cirurgia tem que ser uma parada muito segura. E ali eu fechei, no dia seguinte eu mandei mensagem pra você. Que legal. Demorou um pouquinho pra eu conseguir consultar com você. Sim. E eu comecei a me alimentar de tudo que tinha na internet sobre cirurgia bariátrica. Sim. Gente, eu paguei a minha língua de todas as formas. A pessoa que falava que era coisa de preguiçoso, sim, que era coisa de quem não queria nada, eu fui vendo que não era isso. Sim. Que era o melhor tratamento que nós temos hoje para superobesos e que dependia, que era uma ferramenta, era como uma Ferrari. Mas na mão de quem não sabe dirigir nem adiantar nada. Que legal. Então eu falei assim, cara, se eu não abraçar, não vai dar certo.
Então, eu preciso fazer parte. E aí, eu lembro que eu ia nas consultas e eu te fazia 1000 perguntas. Eu acho que você não aguentava mais responder as perguntas, mas você respondia. Todas elas, sempre muito atencioso, muito cuidadoso. E na véspera da cirurgia, eu pensei em desistir. É mesmo? Na véspera, já em jejum. No dia anterior? Eu pensei em pedir um x-tudo. Falei assim, vou quebrar agora esse jejum. Depois a gente vê isso. Vou quebrar agora esse jejum e eu não vou operar, porque eu tinha certeza absoluta que depois da cirurgia eu teria uma outra vida. Ali seria um divisor de águas. Sim. E aquela vida não existiria mais. Eu falei, você quer saber? Levou 5 meses e 15 dias pro dia da minha cirurgia chegar. Falei assim, não, eu tava decidida até agora, isso aqui é nervosismo de véspera, tipo coisa de casamento. Eu vou pra cama, dormir, que isso passa. Fui dormir. No dia que eu levantei, no dia da cirurgia, eu tava leve. Eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Inclusive, na sala de espera, as pessoas que estavam ao meu lado estavam falando de gente morrendo. Meu Deus do céu. Pós-cirurgia bariátrica. Menina, eu soube de um caso de uma menina que chegou em casa. A pessoa foi com você? Comigo. Que isso, gente? Eu esperando. Eu acho que ela é paciente sua também. Uma falando com outra pra entrar em cirurgia. Ah, você vai fazer cirurgia bariátrica? Menina, eu soube de um caso de uma moça que ela foi fazer cirurgia bariátrica. No dia seguinte, ela chegou em casa, comeu cachorro quente e morreu. Meu Deus do Lucas, sem céu. brincadeira, quando eu cheguei em casa da cirurgia bariátrica, minha mãe tinha feito cachorro quente pro meu marido. Eu fiquei 1 ano sem comer cachorro quente. Eu tomei nojo de cachorro quente, um nojo absurdo. Eu não queria ver cachorro quente na minha reta. Sim, mas eu acho legal essa questão que você falou agora, porque levanta a questão do preparo para a cirurgia, né? Que é o que eu acho que é, para mim, o pilar central desse processo do resultado da cirurgia, é o quão preparado o paciente está para o processo, né? E eu acho que você falou que levou 5 meses, né, para se preparar. Então você realmente correu atrás, buscou informação, deixou entender melhor. Você tinha um preconceito, você tinha uma percepção, mas você foi mudando, foi entendendo melhor como funciona, foi perguntando aos profissionais, né? Perguntou para mim. E a gente foi conversando, batendo papo, né? E aí se preparando realmente para a cirurgia. Então, assim, esse preparo fez toda a diferença. Você concorda comigo ou não? Com certeza. Eu passei a te seguir no Instagram e todas as lives que você fazia, eu assistia. E eu seguia todos os cirurgiões que você indicava. Legal. Inclusive, quando eu cheguei no consultório, você falou assim, você pode escolher. Você não tem nenhum problema. Você pode fazer o sleeve e pode fazer o bypass. Eu lembro que eu falei assim pra você, se eu fosse sua mãe ou sua irmã, qual você faria? Porque o médico é você, eu entendo de criança. O médico é você, então você pode escolher. E aí você escolheu o sleeve. Entendi. E assim, eu respirei tranquila, porque eu sabia que eu estava na mão da pessoa certa. Legal. E foi super importante, o meu pré-operatório foi com a Ana Maria... Ana Maria Maltês. E legal. Foi com a sua psicóloga também, a Mariana. Que legal. E assim... E a Mari te ajudou também. Elas me ensinaram coisas que eu nunca tinha aprendido. Que legal. Porque quando eu perdi da outra vez os 44, esse nutricionista foi muito importante na minha vida, que ele me ensinou que realmente a cura vinha através da alimentação. O quanto era importante. Foi daí que eu falei assim, cara, um dia eu vou fazer nutrição. Um dia eu vou fazer nutrição. Porque ele me aguçou de uma forma de olhar a alimentação de uma outra forma. Sim. Mas você não quebra hábitos de uma vida inteira de uma hora para outra. Sim. Ninguém tem um botão de liga e desliga e dorme de um jeito e amanhece do outro. Sem Foi dúvida. um processo. Então, desde 2016, quando eu conheci o nutricionista certo, que me mostrou a alimentação da forma correta, e aí a Ana Maria me ensinou a mastigar, me ensinou, junto com Mariana, a perceber se era fome emocional, se era fome física. Legal. Entendeu? Isso tudo que elas passaram ali para mim foi muito importante.
ou um nutricionista, puxando sardinha para minha futura área, que agora eu faço nutrição também. Legal, parabéns. Obrigada. Eu percebo assim que um nutricionista da área ou um nutricionista que tenha pacientes bariátricos, que tenha conhecimento é muito importante, porque infelizmente há muito preconceito com a cirurgia bariátrica até entre os médicos. Sim. E entre os nutricionistas. Parece assim, ontem mesmo eu estava na fila para comprar carne e aí eu pedi patinho. Aí quando você pede patinho para moer, a pessoa já olha. E aí eu tava com as minhas cartelas de ovo assim no braço. Aí o cara, você treina? Eu falei assim, treino. Aí eu falei com ele, eu como por volta aí de 6 cartelas de ovos por mês. Ele, caraca! Eu falei, são mais ou menos uns 6 ovos por dia que eu como. É bastante. Bastante. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas você emagreceu? Eu falei assim, eu era fofinha igual você, porque ele era gordinho. Entendi. Aí eu falei assim, eu era fofinha igual você. Eu perdi 67 quilos. Ele virou pra mim e falou assim, só com dieta e atividade física? Eu falei, não, com dieta, atividade física e cirurgia bariátrica. Ele, sabe aquele assim desanimado? As pessoas querem desmerecer o processo do outro só porque não foi como elas conseguiram fazer. E é uma estratégia, não há problema nenhum eu lançar a mão de algo que está disponível para mim. Sem dúvida. Por que não? Se eu posso, por que não? Na verdade, assim, a cirurgia bariátrica, ela é hoje, na medicina, o melhor tratamento que existe para obesidade avançada. Então, obviamente, vai existir níveis de obesidade onde a cirurgia vai fazer todo efeito e resultado para ajudar o paciente. Só que, infelizmente, as pessoas não entendem isso. Desmerecem, enfim, por falta de conhecimento mesmo da cirurgia. Mas, Kézia, você já tocou em alguns pontos legais. Você perdeu 67 quilos com a cirurgia de sleeve. Então, isso é uma coisa que eu queria tocar aqui no nosso papo, que às vezes as pessoas falam, né, que a cirurgia de sleeve não emagrece tanto quanto a bypass, fica esse negócio e tal. E eu vejo isso no consultório o tempo todo. Eu vejo pacientes que fazem bypass, vejo pacientes que fazem sleeve, e o resultado ele é o mesmo, porque a cirurgia ela vai ajudar o paciente, mas é o paciente que vai conduzir a cirurgia. Concorda comigo, Kézia? Concordo. Então, assim, as duas técnicas vão ajudar, vão fazer mudanças hormonais, mudanças metabólicas, vão facilitar o emagrecimento, mas quem vai dar o resultado final é a pessoa, o paciente escolhendo no dia a dia, acompanhando, fazendo as coisas certas, comprando aí o ovo, patinho moído, entendeu? Para fazer. Então, assim, eu queria falar isso porque você perdeu muito peso. Então, uma mulher perdeu 67 quilos, você está super bem, né? Então, eu queria, assim, até já adiantando um pouco, a gente já conversou bastante, para eu entender só assim, o que para você fez você alcançar esse resultado, né? O que na tua cabeça você ativou assim, cara, isso foi muito importante pro meu resultado e eu consegui perder esses 67 quilos e tá bem e seguir firme. Acho assim, a chave foi a equipe, saber que existe um grupo de pessoas que estão ali para cuidar de mim, eu não estou sozinha nesse processo. Ok. Ter pessoas também passando pelo processo junto comigo, por mais que seja individual. Sim. Isso é importante, né? Lá nós temos os amigos bariátricos lá do grupo, que a Miriam criou. Aí, a Miriam, manda um beijo pra Miriam. Beijo pra Miriam. Então, assim, faz toda a diferença. Uma palavra sua pesou muito e pesa todos os dias. Eu costumo dizer que eu acordo com uma faca no pescoço todos os dias de manhã. Porque a obesidade, ela me tirou, e esse reganho, sim. ela me tirou o direito de engordar novamente. Porque eu sobrecarreguei tanto o meu corpo, sim, reganhando esse peso, que hoje eu não posso engordar mais. Eu não tenho essa possibilidade. Então, assim, todos os dias eu levanto e eu tenho que fazer o meu melhor. E você virou pra mim e falou assim, o reganho só depende de você. E aí eu te respondi, se depende só de mim, ele nunca vai acontecer, porque eu não vou deixar. Pronto. Entendeu? Então, assim, eu levo muito a sério a minha alimentação. Eu não saio, dentro da minha bolsa tem fruta. Legal. Eu não saio sem comida. Eu boto o relógio de despertar para comer. Porque eu não sinto fome. Eu tenho 2 anos de cirurgia bariátrica e eu não sinto fome.
Então, eu como, as minhas amigas brincam comigo e falam, o mundo pode estar caindo. Deu a hora da Kézia comer, ela começa a sacudir o whey dela, entendeu? E ela toma onde ela tiver. Mas é isso aí. E gritando com criança. E, tava trocando fralda de criança. Eu pauso 1 minuto, troco a fralda da criança, depois eu volto, termino de comer o que eu tava comendo. Entendeu? Não tem esse negócio de ter um momento propício. Eu faço o meu momento acontecer. Eu não renasci com a cirurgia bariátrica. Eu escolhi renascer e eu escolho renascer todos os dias. Sim. Pode estar chovendo, eu boto capa de chuva, eu ando de moto. Eu boto capa de chuva e vou pra academia. Eu treino desde os 30 dias. Com 1 mês de cirurgia, você começou a treinar? Comecei a treinar. E parou de treinar em algum momento? Só para cirurgias. Cirurgias reparadoras. Só para cirurgia reparadora e quando eu tive problemas de saúde. E eu acho interessante falar isso. Com 15 dias que eu estava treinando, eu peguei uma sinusite que me afastou da academia por 7 dias. Okay. E eu lembro que eu te mandei uma mensagem, perguntou se eu podia tomar o remédio, porque eu não sabia, que eu era nova na Bari, né? Ok. Então, eu pensei assim, poxa, agora que eu comecei a treinar, estava toda empolgada, veio uma parada para me afastar por 7 dias da academia. Mas depois dos 7 dias eu voltei. Que legal. Então, a vida são eternos recomeços. Não tem essa de a vida é perfeita, ela tem ondas, ela tem altos e baixos, mas a gente não tem o direito de desistir da gente. Sim. A academia é o meu momento. Legal. É onde eu não sou nada. Nem mulher eu sou. Eu sou só um ser humano. Eu só tô ali pra puxar ferro e ser feliz. Cara, eu desestresso na academia. Mas você, só pra eu entender, você já gostava de academia ou não, assim? Você já tinha uma certa afinidade com a academia? Então, eu fui sedentária a vida inteira. Eu fui descobrir... Mas eu sei que você começou a malhar naquele processo de emagrecimento. Aí ali você gostou, assim? Gostei, mas eu treinava fofo. Eu treinava para queimar caloria para comer. Entendi. Agora você não tinha a mentalidade certa. Isso aí. Agora eu sei que o músculo, ele é um depósito. É tipo uma poupança, onde eu ganho músculo para ele queimar caloria para mim. Pronto. Então, o plano é ficar grande igual uma geladeira Electrolux. Caramba, aí você tirou onda. Então, é tipo um projeto meio que bodybuilder, assim. Seria isso? Não vou ser profissional, não vou descer tanto assim meu percentual de gordura, que já tá num percentual legal, inclusive acho que tá 20, 21. Caramba, parabéns. Tá um percentual baixinho já. Eu tenho muita pele ainda pra tirar. É mesmo? Né? Porque eu só fiz o seio e o braço. Abdômen você não fez? Eu não fiz abdômen. Não vai fazer. Então, tem uma pelezinha que quanto mais gordura a gente perde, mais sobra pele no abdômen. Entendi. Então, começou a sobrar agora. Mas na perna eu tenho bastante. E eu tenho lipedema. Entendi. Então, assim, é uma cirurgia que é necessária ser feita até para o tratamento do lipedema. Sim. Mas eu aprendi que as dificuldades, elas vão vir, elas vão me parar, inclusive no treino, mas que eu preciso sempre voltar. Sim. Eu preciso sempre ter essa mentalidade de, ok, hoje não deu para ir porque aconteceu alguma coisa, mas amanhã eu tô lá. Uma coisa que eu acho, assim, que é legal que eu tava pensando, né? É que geralmente as pessoas desistem muito fácil. Eu vejo muito paciente no consultório que começa, eu falo, tem que fazer atividade física. Não, doutor, vou fazer e tal. Começa a fazer e evolui, mas de repente acontece alguma coisa, enfim, o que seja, que a pessoa para e não volta. Aí volta depois na próxima consulta, já tô 5 meses sem fazer e tal, já deu uma desanimada, sabe? As pessoas meio que desistem no meio do processo. E como você falou, aconteceu um percalço contigo, pegou uma doença, não conseguiu treinar. E talvez tenha acontecido até outros, né? Eu falo até coisas minhas, né? Por exemplo, semana passada eu tava com uma dor e eu não consegui fazer o treino que eu queria fazer. O treino de corrida que eu tô treinando. Tenho postado sobre isso. E aí eu não consegui correr o final de semana. E eu fiquei chateado com isso, porque eu tô no projeto, eu queria cumprir minha meta, mas não consegui. Mas eu falei, cara, eu vou parar, vou recuperar a dor, não vou forçar pra não me lesionar. E aí, alongando, enfim, fiz os negócios que tinha que fazer. Durante a semana eu comecei a ficar melhor e aí voltei a treinar, entendeu? Então, assim, percalços vão vir. Às vezes são coisas pequenas, como essa minha, ou às vezes são coisas grandes. Pode ser uma coisa maior, às vezes tem que parar mesmo por um mês ou por uma coisa assim. Mas não dá pra parar pra sempre. Não. Concorda? Eu acho que a gente foi longe demais. A gente entrou no centro cirúrgico, nós...
com todo respeito, usamos pessoas a nosso favor como instrumentos. Sim. Eu sempre falo isso, sempre vou falar. Você foi um instrumento de Deus na minha vida. Deus usou você na minha vida como um anjo para me guardar, me proteger, transformar minha vida. Isso não seria possível sem as suas mãos. Isso não seria possível com as nutricionistas que me acompanharam, toda a equipe, entendeu? Assim... Mas é importante o tempo todo a gente saber que depende da gente. Sim. E não há... Eu acho que a gente foi longe demais para tropeçar num brigadeiro, sabe? Eu vejo as pessoas falarem assim, eu não tenho tempo para treinar. Mas Sim. falou que vai fazer uma abdominoplastia, consegue tempo para ficar 30 dias quietinho. Sim. Consegue até dinheiro. Consegue tudo. Eu não tenho dinheiro para minha vitamina, porque se tem uma coisa que não me avisaram, é que não é uma vitamina, são algumas. E depois, quando a gente começa a treinar, o combo aumenta. Hoje Exatamente. eu tomo quase 3 potes de whey por mês. Que isso, muito whey. É porque a minha alimentação hoje é quase de um fisiculturista. Entendi. Eu bato aí por mais ou menos 2 gramas por quilo corporal. Entendi. Por isso que eu boto o relógio para despertar para comer. Porque se eu não comer nessa refeição, se é algo negativo que eu poderia falar da bariátrica, é isso. Eu só lembro dela quando eu vou comer. Porque não cabe. E eu sou chacota entre os meus amigos. Que eu viro e falo assim, tô com fome. Aí não é fome, é uma sensação de vazio, assim, que tem. Sim. Aí eu falo assim, tô com fome. Ah, tá. Vai chegar lá, vai comer isso aqui, ó. Cara... A gente foi à padaria. Eu falei assim, hoje é domingo, eu posso comer uma bobeirinha. Sim. Mas antes da bobeirinha, eu comi ovos mexidos, eu comi queijo branco, um cafezinho preto sem açúcar. E... Aí comeu um doce. Aí eu deixei um pãozinho recheado de doce de leite pro final e um pedacinho. Mas sério, era um pedacinho. Assim. Sim. Era 1/4 de uma fatia de bolo de chocolate. Tinha 275 gramas no prato, porque era a peso. Já tinha... Meu olho já tava assim, ó. Quase chorando, porque não tinha mais como comer. Não cabia mais comida. Eu olhei pra cara do meu marido e falei... Não cabe mais. O estômago disse que já deu. Chegou. E quando ele fala que já deu, não entra mais nada. Sim. Nem um golinho de água. E ficou no prato. Eu não comi. Eu, honestamente, acho isso bom da cirurgia bariátrica. É ótimo. Mas eu sei que tem pessoas que acham ruim. Eu queria então fazer, Kézia, a nossa conversa foi longe, né? Conversamos bastante, mas foi boa. 2 perguntinhas pra gente finalizar. Então, assim, uma eu queria, né? Eu já vi que a gente conversou bastante, enfim. Eu acho que a cirurgia bariátrica pra você foi muito positiva. Acho que você deixou isso claro pra gente. Então, como você comentou, eu queria que você comentasse coisas ruins da cirurgia bariátrica, talvez, que você não tenha gostado e tal. O que é ruim? Foi ruim da cirurgia pra você? Que às vezes as pessoas falam que a gente não gosta de falar das coisas ruins. Então... Eu não diria que é ruim, mas é outra vida. Para quem quer operar, eu diria para você, não opere se você não quer mudar de vida. Pronto. Concordo plenamente. Olha, depois que você operou, é outro jeito de pensar, é outro jeito de viver e principalmente outro jeito de comer. Isso. Você bota a comida no prato e até você terminar de comer, ela está gelada. Se você não tem micro-ondas, você vai comer ela gelada. Porque você precisa de um tempo para comer. E, eu não tenho tempo para comer. Cria, bebê. Você não vai viver entalada. Sim. Entendeu? Então, assim, foi o que eu falei. Tem que ter muito rigor na alimentação, principalmente para quem está querendo ganhar massa muscular na academia. Sim. Porque se perder uma alimentação, não tem como recompor na próxima, porque o nosso estômago é pequeno e ele cabe aquela quantidade. Então, perdeu, acabou. Perdeu aquela refeição, literalmente perdeu. Não vai ter como repor ela. Então, graças a Deus, tem o whey para poder a gente ajudar a bater a meta proteica. Sim. E, assim, é uma vida que exige responsabilidade e dedicação, principalmente com as vitaminas. Eu andei de cinto, com calça larga, igual um moleque, durante muito tempo, mas não comprava roupa, porque todo mundo avisava, vai perder, não compra porque vai perder. Porque eu não ganho bem. Sim. Eu ganho, assim... Dá pra pagar minhas vitaminas, mas eu gasto aí... A última vez que eu somei, com tudo, com whey, creatina, eu tava gastando R$600. A última vez que eu somei, eu parei. Então, assim... Sim, é bastante. Agora já aumentou mais algumas coisas. Então, mas eu acho que isso é um gasto, assim, eu penso, com saúde. É um investimento. Porque, assim,
na cirurgia, a sua cirurgia como sleeve acaba sendo até um pouquinho mais tranquila em relação a vitaminas, que às vezes precisa menos do que quem faz bypass. Mas, geralmente, hoje em dia, vitamina é uma coisa que a maioria das pessoas tem que usar, mesmo sem ter feito cirurgia bariátrica. Se você está buscando saúde, por exemplo, se você está buscando corrida, performance, coisa mais, você vai ter que suplementar, não tem jeito, qualquer pessoa, entendeu? Então, se você está buscando saúde, que eu acho que esse que é o foco que a gente tem que ter, a cirurgia você vai ter que suplementar um pouco mais e vitaminas para repor coisas que às vezes você não consegue absorver, que não é o caso da sleeve. Mas que é possível que você, ao longo do tempo, você possa até diminuir o uso de vitaminas, tá? Então isso é coisa que a gente vai ter que ajustar no consultório. Mas é isso, entendeu? Acho que vira a chave que tem que virar, porque a vitamina, vou ter esse gasto, né? As pessoas pensam. Mas eu acho que vai ser um gasto com saúde. Você está investindo em você, na sua saúde, você está ganhando saúde, está perdendo peso, emagrecendo. E no teu caso, está ganhando músculo, você está focando agora em outra vida, né? Isso vai trazer um custo, obviamente. Vai ter um custo nisso, de proteína e tal, que seja bariátrico ou seja bodybuilder normal, vai ter que ter, entendeu? Seja em pessoa. Então, eu penso dessa forma, entendeu? E, Kézia, vamos lá para nossa última perguntinha. Tchan. Eu gosto, assim, na verdade não é uma pergunta, né? Eu queria te pedir para você falar, né, para quem talvez vai assistir esse podcast nosso, se você tem algo assim, uma mensagem que você gostaria de deixar que possa talvez ajudar alguém, né, que está na dúvida ou que está preso com a obesidade, está perdido, não sabe o que fazer. Foi como você, que teve vários altos e baixos aí, já chegou muito peso, perdeu bastante peso, voltou a ganhar peso de novo, enfim, né, essa luta, né, que eu acho que é uma luta de várias pessoas. Você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar a essa pessoa? Aquela frase que todo mundo fala, né, e é verdadeira: bariátrica salva vidas. É um tratamento comprovado cientificamente, não é balela, é responsabilidade sim do paciente, o sucesso do tratamento, mas eu fiz de tudo. E eu tenho certeza absoluta que sem a cirurgia bariátrica eu não teria conseguido alcançar. Porque hoje eu não sinto fome. O meu maior problema era a fome. Sim. Hoje eu não me importo com a quantidade de comida que tem no meu prato. O que basta eu estar alimentada. Sim. Então, assim, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental também, porque faz parte muito importante do processo. Sim. Se aceitar obeso não é um ato de amor próprio, é fechar os olhos para uma doença que você tem e negligencia. Então, quando eu entendi que eu era modelo, que eu era bonita, gorda, apesar de ouvir muitas coisas que eu não falei aqui, Sim. porque é uma vida, gente, não dá pra contar em uma hora. Sim. Mas, mesmo assim, você saber que você se ama naquele corpo, mas aquele corpo é doente, e eu me sentia presa naquele corpo como se ele fosse um caixão. Eu me sentia presa, eu vou morrer aqui. E aí a bariátrica veio e me tirou de lá. A bariátrica foi a última estratégia da minha vida e foi a que me salvou, porque eu estava já entregue, já tinha entregado os pontos. Bariátrica salva vidas. Então, antes de finalizar, vamos olhar as fotos da Kézia, porque ela separou algumas fotinhas aqui e vocês até conheceram a Kézia, né, como é que ela era antes, e vão ver como é que ela tá agora. Então, essa foto sua, você tinha 4 anos, é isso? Foi aí que eu comecei a engordar e nunca mais parei. Entendi. Mas aí você tava magra, assim. Daí que foi ganhando peso. É porque você não viu antes. Eu era magrinha mesmo, de contar as costelinhas. Entendi. Então vamos pra próxima. Aí já tá mais pesadinha, sim, com certeza. Com 9 anos. Aí já tá com 9 anos andando de bicicleta, mas já um pouquinho acima do peso. Isso. Então vamos pra próxima. Essa aí já Essa aí já foi um antes e depois já. Isso. Essa tua antes da cirurgia, essa foi perto da cirurgia? Essa aí foi no dia seguinte. Você já tinha operado? Já estava operada. É uma diferença grande, né? Grande. Olha o seu rosto, a composição corporal, o seu braço. Aí essa também família... você já tá com quantos anos aí? Aí eu tava com 11. Com seus 86. 86. Antes de fazer aquela primeira dieta. Eu botei essa foto pra mostrar, porque todo mundo era meio gordinho. Nessa época, meu irmão, por incrível que pareça, estava magro. Entendi. Mas hoje meu irmão tá no corpinho assim no meu papi. E aí agora, né?
Olha aí que diferença. Meu Deus, 67 quilos separam essa foto. É isso? Essa aí foi a última calça que eu consegui comprar. Eu comprei na internet porque eu não achava mais roupa pra mim. E é uma legging G3. Então, assim, eu já não achava mais roupa pra comprar, nem se eu quisesse me exercitar. Era essa calça pra tudo quanto lugar. Era pra igreja, pro trabalho. Sim, sim. Olha só onde você chegou, né? Tipo, não na obesidade magra, né? Então, é possível vencer, né? Às vezes a pessoa acha que nunca vai chegar nisso. Mas eu quero deixar frisado que isso aí não é só cirurgia bariátrica, não. Isso aí foi muita dedicação sua. Então, isso eu acho legal. É a união das coisas, né? A cirurgia bariátrica ajuda, dá essa mudança metabólica, a fome e tal. Mas você fez vários detalhes aí nesse processo que deram o resultado que a gente chegou hoje. Parabéns, Kézia. Obrigada, doutor. Foi um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho da minha história. Foi muito bacana. Quem sabe a gente marca uma próxima aí com mais gente, talvez outro tipo de bate-papo. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem assistindo aí a gente, viu? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? Por favor, curta, comente, compartilhe, se inscreve aí no canal, ajuda a gente a crescer. Se você acha que essa podcast, essa mensagem pode ajudar alguém, manda, né? Encaminha para alguém. Muito obrigado e até a próxima, viu? Tô esperando vocês aqui na Balança no Mente.